Muito bem, alunos, estamos aqui agora comigo, o professor Luiz Fernando. O professor André deu os recados dele, que são de suma importância para vocês e para nós. E vamos dar sequência à nossa disciplina de tópicos especiais. Hoje é a nossa terceira aula, que vai falar sobre marcas e também tributação de veículos usados. Bom, alunos, nós sabemos que na contabilidade alguns valores econômicos são de suma importância. Entre eles, o que tange a mutação do patrimônio, né, lá do balanço patrimonial, nós temos os fatos que vão estar tendo a mutação ou a variação de valores mediante a fatos contábeis para mensuração e registro da contabilidade. Entre eles, nós temos um grupo específico lá no ativo não circulante, conhecido como bens intangíveis. Bom, se no balanço patrimonial nós temos os bens e direitos e as obrigações, e no ativo nós temos os bens e direitos, que são tudo aquilo que podem vir a se tornar dinheiro, né? Podem vir a se transformar em recursos financeiros. Entre eles nós temos o ativo intangível. O CPC 04 trata de todo o conceito do bem intangível. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre o bem intangível. Mas eu quero iniciar a nossa aula já com um questionamento, aluno. Bem intangível e marca. Direito, obrigação, bens corpóreos, bens não incorpóreos. Qual a importância da marca, qual a importância da patente para o balanço patrimonial e para o patrimônio de uma empresa. É a partir desse pressuposto que nós vamos iniciar a aula de hoje, ok? Mas antes de adentrar na parte conceitual da marca, do bem intangível, da contabilização, enfim, do conceito básico de todo o registro das marcas, eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo o objetivo da aula de hoje. Bom, aluno, nós temos como objetivo disponibilizar para vocês a parte conceitual da situação mais específica sobre o registro e regulamentação das marcas e patentes, ok? Bom, o conceito específico está disposto e serão desenvolvidos com vista na Lei 9.279, de 14 de 1996. Okay? Que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Bom, nós identificamos as informações, ou a nossa fonte de pesquisa foi o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, ok? Então você tem lá o site www.inpi.gov.br, que vai trazer toda a parte conceitual, toda a parte legal, os amparos legais. Então, para o aluno que deseja se aprofundar um pouco mais nos seus estudos, eu aconselho você, adentrar a este site. Lá tem várias reportagens, vários vídeos, bom, um leque de materiais para que você possa desenvolver o seu estudo, ok? Bom, então nós temos o registro da marca. Alunos, quando nós falamos de empresa de pequeno porte, talvez seja a última preocupação da empresa seja registrar a tua marca. Pagam consultorias para poder criar uma logo, criar uma imagem. Hoje é muito comum encontrar empresas disponibilizando serviço para divulgação da empresa, da marca da empresa, da atividade da empresa, né, mídias digitais. A empresa, então, investe um dinheiro na aquisição da logo, investe dinheiro em site, em homepage, em investimentos em empresas que vão estar trabalhando ou prestando serviço de divulgação de marca, mas às vezes não se atentam ao registro dessa marca. E aí pode começar a ter os grandes problemas.
Uma vez que nós começamos a desenvolver um produto, no desenvolvimento de um produto, você já tem uma disponibilização de recursos. Você já tem um gasto, um deságio com a aquisição de profissionais, com a elaboração da arte, com a disponibilização dessa arte. Enfim, o projeto de um bem, o projeto de uma mercadoria, de um produto novo, todo o gasto com tempo, com estudo, com pesquisa de campo, com desenvolvimento tecnológico, enfim, várias atividades que vão estar completando esse desenvolvimento de um novo produto e talvez possa ter dor de cabeça por um pequeno detalhe, a falta de registro da patente, a falta de registro da marca. Vimos nas aulas passadas, e nós começamos o tópicos especiais, na disciplina de tópicos especiais, falando da constituição da empresa. Quando nós falamos da constituição da empresa, se recorda que nós falávamos sobre a consulta de viabilidade, em que nós disponibilizávamos para a junta comercial uma sugestão de 3 nomes. E esse órgão, então, vai verificar daqueles 3 nomes, quais daqueles poderiam ser utilizados. O que a junta comercial está fazendo? Ela está verificando no mercado próximo em que você vai estar atuando, se já existe uma empresa com aquele nome, se já existe uma empresa utilizando aquela nomenclatura, se poderia ter algum impacto. Da mesma proporção, quando nós fazemos, só que qual é a diferença da viabilidade de nome e do registro de marca? É que na viabilidade de nome ele passa a ser um caráter obrigatório para a constituição da empresa, para a confecção. Já a marca, ela já é um dispêndio gerencial, ela já parte do pressuposto de uma gestão, e aí onde pode ocorrer algumas falhas, alguns contratempos, ou até mesmo algum despreparo no que tange a preocupação com a tua marca. Bom, nós já falamos que existe um deságio, um desembolso, um investimento para você poder ter a tua marca. Então, fazer o registro da marca é de suma importância. A partir do momento que nós registramos a nossa patente, né, registramos as nossas marcas, seja uma letra, seja um agrupado de letras, um agrupado de números, uma grafia específica em que vai representar a tua empresa, esta tem que ser registrada para que você possa ter segurança. Então nós temos aqui 2 situações, a marca e a patente. O registro da marca, o registro da patente. Qual é, talvez, o principal item do ativo intangível? Marcas e patentes. Então ele tem valor econômico, ele é um bem da empresa. Mesmo sendo um bem intangível, um bem que não é corpóreo, um bem que não tem como você manusear, mas ele tem valor econômico, ele é um bem da tua empresa, ele tem valor de mercado. Então, e quanto mais você desenvolve o teu produto, quanto mais você investe na divulgação da tua marca, maior passa a ser a valorização dela. E se você não se atentar com o básico de registrar, ou nós contadores, orientar os nossos clientes para essa atenção, pode ser que em algum momento ele tenha algum tipo de problema, ok? Professor, mas o que é efetivamente uma marca? Acompanhe comigo no quadro. Bom, aluno, marca é uma representação simbólica da empresa e de seu produto, sendo entendido também como um sinal distintivo cujas funções principais são de identificar a origem e distinguir produtos ou serviços. Então a marca, aluno, ele é uma situação em que apresenta um símbolo da empresa. Professor, mas se é uma representação simbólica, eu tenho que ter um registro, eu tenho que cumprir com essa burocracia, eu tenho que ter atenção para com essa simbologia da minha empresa? Óbvio que sim, aluno, porque a cada momento que sua empresa vai crescendo, a cada momento que a empresa do nosso cliente vai crescendo, e a expectativa sempre é de crescer, sempre de ter um sucesso positivo, né? Não estamos falando só de rentabilidade, não estamos falando só de lucratividade, estamos aqui também falando de proporcionalmente um crescimento físico.
um crescimento estrutural, um crescimento de mercado. Então, a partir do momento que a empresa começa a se projetar nacionalmente, internacionalmente, essa situação simbólica começa a ter valor econômico, começa a se valorizar, ok? Então, é parte desse pressuposto de que a valorização para com esse símbolo, essa bandeira do seu produto, essa bandeira do seu serviço, essa bandeira da tua empresa, possa ter um ganho. E evitar ações judiciais. Professor, como assim evitar ações judiciais? Aluno, pense que teu cliente injetou dinheiro no desenvolvimento de um produto único, ok? Ele contratou especialistas, fez pesquisa de mercado, ele utilizou de toda a gama de conhecimento que tinha, de todo o recurso financeiro que tinha, para poder desenvolver o produto. E o produto teve uma boa aceitação no mercado, mas aí ele teve a infelicidade de ter a tua marca muito parecida com uma marca já conceituada mundialmente. O que essa empresa conceituada pode alegar? Que ele está utilizando uma marca similar para poder sobressair. E talvez nem esse foi a intenção do empresário. Aconteceu de uma maneira inconsciente, ou até mesmo por desconhecimento, criar uma logotipo, uma bandeira, um símbolo, que seria muito parecido com a marca já registrada. E aí, pode ser que venha algumas ações cíveis contra essa empresa, acarretando até numa mudança da imagem do produto. Agora pense todo o investimento, tudo aquilo. Quando o empresário tem a expectativa de ter o retorno do investimento inicial, ele precisa começar de novo numa mudança de imagem, numa mudança de nome, numa mudança de nome fantasia, de um símbolo, e começar todo o desenvolvimento de demanda, de mercado, de apresentação, por conta da falta de registro. Então, nós dizemos que o registro de marcas e patentes, ela é de suma importância para que a empresa possa desenvolver o seu trabalho. E o que acontece hoje? A informação é muito rápida, aluno, ela se propaga muito rápido. Hoje, com essas redes sociais, e as redes sociais, os empresários hoje, empresas estão utilizando das redes sociais para desenvolver o seu produto, para poder explanar novos mercados, né? Apresentar o teu produto, apresentar a tua empresa para o mundo. E essa evolução tecnológica e com essa rapidez na propagação de informações faz com que empresas aqui do Brasil possam estar sendo confrontadas com empresas do mundo inteiro. Por isso que tem que ter a segurança de um registro de marca, da consolidação da empresa, das demonstrações contábeis ser bem confeccionadas, da empresa ser constituída, estar realmente amparada e legalmente legalizada para que ela possa desenvolver estruturalmente, desenvolver por demanda, desenvolver como projeto, desenvolver como empresa, financeiramente, estruturalmente. Então, para isso, é necessário ter esses cuidados. E a aula de hoje, então nós vamos falar sobre esse registro de marca, ok? Vamos à sequência? Desculpa, aluno. Além do valor de mercado, então, ou seja, a marca, ela tem um valor de mercado. O registro da marca ajuda a proteger o empresário contra ações judiciais e pirataria, ok? Aqui, gostaria de chamar a atenção de vocês. Veja, aluno, há um tempo atrás, era comum você identificar muita pirataria, até nos dias de hoje. Mas o que acontece? Quando a empresa tem o respaldo jurídico, ela pode confrontar contra a pirataria. Não podendo ser deixado de lado o processo de
massificação de imagem de uma marca, seja prejudicando pela falta de seu registro. Então nós temos uma massificação da imagem da empresa, do produto, e a falta de registro pode trazer prejuízos fiscais, prejuízos econômicos, prejuízos judiciais para essa empresa. Ou até mesmo uma desvalorização da marca pode acontecer por estar atrelada a uma pirataria ou por uma falta de registro, ok? Bom, o registro da marca é conferido e efetuado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ok? A INPI, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, ok? Muito bem. Segundo o artigo 122 da Lei 9.279 de 1996, são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, assim como revestir-se de sinais visualmente perceptíveis de ser distintos para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais de procedências diversas. Ou seja, são sinais, letras, imagens, figuras, números, grafias, N situações que vai distinguir entre um produto e outro, entre uma empresa e outra, entre um mercado e outro, entre um segmento e outro. Então, tudo isso é de suma importância e tem um amparo legal, o artigo 122. Então, é suscetível o registro da marca para uma visualização da sua mercadoria, do seu produto. Então, tudo isso faz com que cria-se cada vez mais a necessidade da regularização de todo o procedimento da empresa. Aluno, se partirmos do pressuposto de que a empresa, quando é constituída, ela tem um roteiro de obrigações a cumprir, e a partir do momento que ela está constituída, e nós vimos nas nossas primeiras aulas, ela tem outras informações acessórias a poder cumprir, então obrigações acessórias. Tudo isso faz com que a empresa ela tenha uma característica única de desenvolvimento. E este desenvolvimento financeiro, desenvolvimento econômico, desenvolvimento patrimonial, ele tem que ser atrelado a toda a gestão da empresa e as particularidades que cada uma que pode ocorrer. Então veja, o registro da marca, ela não é tão importante ou menos importante do que qualquer outra regularização da empresa, ok? Bom, a partir daí nós temos que identificar o que pode e o que não pode ser registrado. Acompanhe comigo no quadro. Bom, aluno, o que não pode ser registrado? Itens que estão sujeitos a registro como marca: brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, ok? Tudo isso não estão sujeitos. Letra, algarismo, data, isoladamente, salvo quando revestir de suficientes formas definitivas ou uma grafia, ok? Uma imagem em que agrupa letras e números e se torna dali uma figura abstrata ou não, mas que pode identificar especificadamente uma empresa. Salvo engano, as letras, algarismo, datas isoladamente também não são permitidas, ok? O registro. Qualquer outro sinal contrário à moral, aos bons costumes, também está impedido de registrar como marca. Sigla de entidades, órgão público. Existem várias outras situações que não estão contempladas neste mesmo artigo, mas podemos estar relatando, ok? Mas, de modo geral, o que não é permitido são situações abstratas. Se nós partirmos do pressuposto de que
a comparabilidade entre a consulta de viabilidade do nome e o registro de marca, eu faço essa comparabilidade porque se recorda que quando nós fomos criar o nome da empresa, e o nome da empresa está muito sugestivo com a marca, né? O nome empresarial geralmente acompanha a bandeira, acompanha o símbolo da empresa, né? Se nós pegarmos as grandes empresas mundiais, o nome está muito próximo à sua marca, à sua patente. Mas quando nós fizemos a consulta de viabilidade de nome para poder identificar e registrar o nome da empresa, se recorda que nós falávamos que não poderia ser algo subjetivo como comércio, indústria, serviço. Teria que ter uma sequência lógica. Na mesma proporção, o registro de marca, ela também tem que seguir essa lógica. Não posso colocar Luiz Fernando, LF, e vou registrar. Não, tem que ter uma situação em que demonstre, pelo menos, ou a minha atividade, ou que seja algo muito chamativo, ok? Desculpa. Se eu colocar LF representações e dentro dessas letras já fizer uma arte gráfica em que possa criar um símbolo, aí já começa a ficar de uma situação mais confortável, ok? Mais propenso ao registro. Muito bem, alunos. Vamos dar sequência? Bom, o registro de marca pode ser requerido por uma pessoa física ou jurídica, podendo ser de direito público ou privado, de forma que as pessoas jurídicas de direito privado poderão requerer o registro da marca referente à atividade que exerça efetiva e licitamente, que poderá ser requerida por ela ou por suas controladas, ok? Então, nós podemos aqui dizer que as pessoas jurídicas podem solicitar ou requerer este registro, ok? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, tanto as pessoas, empresas de direito privado ou as empresas de direito público, requerer por ela e por suas controladas, e efetivamente exercer o direito de registrar a tua marca, registrar a tua patente, o teu desenvolvimento de um produto, o teu desenvolvimento tecnológico, o teu desenvolvimento da sua logo, o investimento que você teve na propagação do nome da tua empresa, o investimento de divulgação da tua marca, tudo isso para que você possa ficar seguro, você deve fazer o registro da sua marca. Ok? Muito bem, alunos. Quando nós falamos de registro de marca, atrelado à propagação, à divulgação desta marca, e ainda partindo do pressuposto, daquela linha de pensamento que nós iniciamos as aulas, de que a tecnologia de informação, ela consegue ter uma rapidez na propagação da informação. Hoje a empresa cria-se, a empresa faz uma homepage no Facebook e daqui a pouco a empresa está nacionalmente conhecida, mundialmente conhecida, enfim, depende muito daquilo que ela pretende, mas pode acontecer. Então, há empresas que contratam serviços de marketing, empresas de marketing somente para atender essa área social, para desenvolver um trabalho de divulgação. Então, olha o quanto é a importância de você registrar, olha a importância de você manter a eito toda a legalização da empresa, porque numa dessa a empresa investe um grande valor, ou pouco valor, mas qualquer que seja, ela pode acarretar em não só perder aquilo que ela já investiu, e ainda sofrer ações contra ela por utilizar uma marca já existente, por utilizar um símbolo muito parecido com outras marcas já registradas. Então, quando você faz o registro da tua marca, ele já te dá toda a assessoria, eles já vão criar uma maneira que você fica amparado legalmente e evite qualquer tipo de dor de cabeça futura. Ok? Vamos dar sequência? Muito bem. Perdão, aluno. As marcas com natureza coletiva apenas poderão ser solicitadas pelas pessoas jurídicas que representam o grupo
mesmo que ela explore uma atividade diferenciada dos seus membros. Então, aluno, nós temos as marcas com natureza coletiva, um grupo empresarial, ok? Mas tem alguns detalhes que, para que possa ser solicitada o registro, o grupo tem que demonstrar as suas atividades. Ou, se a pessoa jurídica ela pode fazer parte de um grupo, pedir o registro desse grupo, mas as suas atividades serem diferentes dos membros, ok? Das outras empresas que compõem o grupo empresarial. A marca de certificação apenas poderá ser requerida por quem realmente e diretamente tem um interesse comercial ou industrial no produto que será testado, de forma que não poderia ser requerido aleatoriamente, ok? Então, nós vamos registrar a marca, nós vamos manter esta empresa, nós vamos investir um determinado valor, porque existe um custo, né? Nós vamos disponibilizar recursos para poder manter a empresa ativa, para que podamos desenvolver comercialmente ou industrialmente o nosso produto sem nenhuma preocupação futura, ok? Atestando que o nosso produto é um produto legítimo, um produto criado pela nossa empresa, um produto desenvolvido pela nossa empresa, e aí nós podemos usufruir da maneira ou usufruir daquilo que ele tem como benefício, ok? Muito bem, alunos. A empresa, quando é constituída, e até existe um princípio, né, o princípio da continuidade. O que seria isso? A empresa é constituída sem ter um prazo de validade. Já o registro de marcas, ao realizar o registro de marcas, ele tem um prazo de expiração. Então, ele tem um prazo determinado. E é esse prazo que nós vamos ver a partir de agora. Acompanhe comigo. Bom, então, nós realizamos o nosso registro, nós verificamos junto ao Instituto toda a situação necessária para o registro. Bom, e qual é a vigência desse registro? O período de vigência do registro da marca é de 10 anos, que poderá ser prorrogável por igual período mediante a Lei 9.279, no seu artigo 133. Contando com o pagamento da respectiva contribuição, poderá ser formulado o pedido de prorrogação durante o último ano de vigência do registro atual. Ou poderá ser requerido nos 6 meses seguintes ao término do prazo. Porém, será cobrado retribuição, uma contribuição adicional, ok? Bom, então, o que acontece? Nós registramos a nossa marca, nós registramos nosso produto e ele tem um prazo de 10 anos, podendo ser renovado por o mesmo período de tempo. Quando que se dá essa renovação? 6 meses após ou no último ano, ok? Então, é importante ter essa atenção, esse controle. Nesses 10 anos, provavelmente essa marca vai se valorizar, se a empresa se manter no mercado, ok? O balanço patrimonial terá o ativo intangível, essa marca registrada. Então, é de muita importância que a empresa se mantenha no controle ou na gestão das suas marcas e patentes. Professor, uma vez registrada eu estou seguro, eu não corro nenhum risco de perder o meu registro. Alunos, pode acontecer da empresa perder o registro dela. E como que se dá, professor? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Bom, será extinguido o registro da marca nas hipóteses que menciona o artigo 142 da mesma lei, sendo pela expiração do prazo de vigência, ou seja, deu os 10 anos, não fez a renovação, não recolheu a contribuição, ela será extinta. Ok? Ela perde os direitos.
pela renúncia, desculpe, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca. Então a empresa pode renunciar a um determinado produto, uma determinada marca. Isso acontece muito em grupos empresariais, em que várias marcas estão envolvidas e em determinado momento uma marca já não tem mais o interesse do grupo, então pode acontecer deles ir lá e pedir a renúncia daquela marca, né, a desvinculação dela, enfim. De determinado produto também, que pode ter virado obsoleto no mercado. Então tudo isso pode fazer com que a empresa ou o detentor da marca possa pedir a renúncia, ok? Bom, pela caducidade ou pela não nomeação de procurador quanto ao titular se domiciliado no exterior. Então, o empresário está morando fora do Brasil, não criou um procurador, este então não consegue realizar a reativação ou qualquer outro trâmite legal, também pode acontecer de perder o registro, perder os direitos, ok? Ainda mais, nós temos a caducidade, ou seja, quando vai caducar o registro. O requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se decorridos 5 anos da sua concessão, na data de requerimento, quando o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos. Então, acontece muito de caducar, né? Essa expressão caducar é muito típica nossa, brasileira, né? Caducar um determinado fato. Então, mediante a um período que é compatível a 5 anos, em que não tiver sido iniciado qualquer tipo de movimentação ou tiver sido interrompido as suas atividades por mais de 5 anos, pode acontecer a caducidade. Isso também está previsto no seu artigo 143 e 144 da mesma legislação em que nós estamos trazendo aqui na aula de hoje, ok? A Lei 9.279 de 1996. Bom, professor, no Brasil, nós temos que, além da gestão da empresa, além de ter esse cuidado com toda a demanda de serviços, a demanda de produtos, as características patrimoniais da empresa, há sempre uma pergunta que o empresário vai nos fazer e até mesmo nós temos que nos questionar. Qual é a parte fiscal, o tratamento fiscal do registro da marca? Existe incidência de imposto? Não existe incidência de imposto? Eu pago anualmente, eu pago sobre o imposto? Existe depreciação? Não existe depreciação? Ela está lá no meu patrimônio, ela pode ser comercializada, e se comercializar eu pago um tributo sobre isso? Nós vamos ver a parte de registro de marca, a tributação ou o tratamento fiscal sobre essa situação. Acompanhe comigo no quadro. Bom, tratamento fiscal. Quando uma marca é comprada ou seus direitos adquiridos por prazo indeterminado, sua dedutibilidade será proibida neste caso. Os valores pagos deverão ser mantidos em conta do ativo intangível no balanço patrimonial da empresa. Ou seja, se a empresa comercializar esta marca, se a empresa comercializar o produto, ok? A sua dedutibilidade estará proibida, estará cessada, ok? E os valores serão transferidos para o ativo intangível, ok? Bom, alunos, então nós temos aqui o registro da marca, a empresa está operando, e aí nós temos a venda da empresa. Obviamente, quando nós fazemos a venda da empresa, a venda do produto, a marca, o registro, ela acompanha este produto. E a sua dedutibilidade, ou seja, não há dedução, ela vai direto para o ativo intangível, ativo não circulante, ativo intangível, no balanço patrimonial, ok?
Vamos dar sequência? Bom, aí nós temos a exploração das marcas e patentes de terceiros. A empresa que explorar marca de indústria ou comércio de terceiros mediante apagamento de royalties poderá lançar os valores pagos a esse título como custo ou despesas operacionais, conforme o caso. Entretanto, a dedutibilidade dos valores pagos deverá observar os limites e as condições estabelecidas no artigo 355 do Regulamento do Imposto de Renda, ok? Limite máximo de 5% da receita líquida da venda do produto sob a licença da marca. Aqui, aluno, acontece muito quando um empresário compra uma franquia. Quando ele adquire uma franquia, o que acontece? Ele vai estar utilizando da marca de outras pessoas, de outra empresa, né? Ele vai pagar uma taxa percentual por utilizar estrutura, marketing, marca, patente de uma outra empresa. Só que esse royalty que ele paga, esses valores que ele está pagando, é deduzido lá na demonstração de resultado como custo ou despesa, mas se atente ao regulamento do ICMS para poder ter a dedução legal, ok? Muito bem, aí nós temos o registro da marca, nós temos a composição do fato. Para nós contadores, todo fato contábil, ele deve ser registrado. Lembra de Luca Pacioli, método de partidas dobradas. O mesmo valor debitado tem que ser creditado. Vamos ver o lançamento contábil? Bom, alunos, aí nós temos o lançamento contábil pelo registro de aquisição da marca. Então, debita-se marcas adquiridas, ativo intangível. E se for à vista, banco conta movimento. Pelo registro das taxas de registro da marca, marcas e patentes, porque é um custo de aquisição, na contrapartida também, como banco conta movimento. Lembrando que AI é ativo intangível, AC ativo circulante, ok? Só para que vocês possam entender. Quando nós fazemos o registro, o fato contábil, automaticamente nós temos a disponibilização deste recurso como bem intangível lá no balanço patrimonial. A partir daí, a empresa já está registrada, o imobilizado intangível, o intangível já está no balanço patrimonial. Se recorda que se a empresa foi constituída, existe o capital social subscrito, existe o capital integralizado. Ao fazer o balanço de abertura, que nós vimos também nessa disciplina de tópicos especiais, ao realizar o balanço de abertura, se já tiver feito o registro das marcas e patentes, se já tiver tudo regulamentado, o balanço de abertura já vai compor esse registro. Ou pode ser que faça o registro de abertura e, na sequência, você registra as marcas e patentes. Professor, a grande maioria se dá de que maneira? Geralmente, posteriormente ao balanço de abertura. Por quê? Porque o balanço de abertura geralmente se dá quando nós falamos de constituição de empresa, na integralização do capital. E o recurso para o registro da marca sai do caixa da empresa, sai da disponibilidade da empresa. E essa disponibilidade, como a empresa ainda não está operante, ela vem do capital inicial. Então, geralmente, é um fato posterior à Constituição. Mas, se já no decorrer já houver, nada impede de realizar como abertura de balanço, ok? Vamos dar sequência? Bom, apenas serão registrados ativos intangíveis a aquisição de marcas ou seu direito de uso. Os gastos incorridos pela aquisição da marca também devem ser registrados no ativo intangível. Os gastos incorridos pela pessoa jurídica com a geração de marcas próprias, neste caso, devemos registrar tais gastos como custos ou despesa operacional na competência que ocorre. Ok, alunos? Muito bem. Bom, como deve ser contabilizado os gastos realizados com o registro das marcas próprias?
Os gastos incorridos pela entidade com a geração de marcas próprias não devem ser classificados no ativo intangível, haja vista que esses não podem ser separados de custos relacionados ao desenvolvimento do negócio como um todo. Neste caso, tais valores deverão ser registrados como despesa no período em que ocorre. Então quando nós temos os gastos realizados com o registro das marcas, é considerado como despesa. E aí nós temos o lançamento contábil, ok? Como que se dá? Despesa com o registro de marcas, a disponibilidade, caixa ou banco. Alunos, nós temos que ter a ideia, ou imaginar, se me permite dizer assim, do gasto em desenvolvimento do produto e o gasto com registro, ok? Desenvolvimento do produto, tudo aquilo que foi desembolsado, gastado para a produção de um determinado produto ou para desenvolver esse produto e o gasto com o seu registro, ok? Muito bem, alunos. Então, para que nós possamos entender essa primeira parte sobre marcas e patentes e o registro de marcas, nós vamos para um vídeo e logo voltaremos. Na palestra, a resposta da seguinte pergunta: qual a diferença entre marca e patente? Todo empresário precisa saber para se proteger e evitar problemas. É muito comum o empreendedor começar seu negócio pequenininho e vai crescendo, né, torna-se um grande negócio e não tem sua marca protegida. E aí ele corre o risco de alguém registrar essa marca ou já ter ela registrada e ser obrigado a deixar de usar essa marca. Imagine você o prejuízo que vem, às vezes até prejuízos até financeiros em termos de material que ele já rodou para o negócio. Então, buscar informação para registro da marca tem sido uma grande demanda, né, exatamente para que ele não sofra, né, problemas dessa natureza. Para patentear uma invenção, é preciso desembolsar R$ 104, responder a um questionário e discriminar todos os detalhes do novo produto em um projeto. O registro de marcas é mais simples. Ele vale por 10 anos e o empresário precisa investir R$ 142 para dar entrada e nas renovações. É interessante porque há um desconhecimento quanto à importância da proteção da marca para enriquecer a competitividade da empresa, né? Principalmente aqui em Pernambuco e no Nordeste como um todo, não há uma cultura da proteção da marca. As empresas trabalham, divulgam a sua marca, fazem marketing e tal, e não fazem a proteção, ou seja, não impedem que terceiros venham a copiar. E às vezes ficam trabalhando com marcas que já são utilizadas e protegidas por outras pessoas. Geralmente as pessoas são notificadas através das titulares, né, dessas marcas, e eles podem vir a pagar multa e se enquadrar no que se pode falar até como se fosse um crime, né, que é de contrafação, de utilização de uma marca de forma indevida. Eduardo lidera em Pernambuco o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Quem participou da palestra teve a oportunidade de tirar todas as dúvidas sobre um assunto tão importante. Não é à toa que o nome da apresentação é Como Proteger a Sua Marca. Hoje a gente esteve aqui, né, junto com a Expo, numa instituição que a gente está estudando lá, para justamente aprender como registrar uma marca. A princípio eu tenho uma ideia em mente de ser empresário e estou aqui em busca de ver como eu vou registrar minha marca no futuro. A marca, ela vai ser a nossa imagem, né, aí pelo mercado afora. Então tem que ter uma importância muito grande em saber como é que eu vou registrar essa marca. A palestra faz parte das cerca de 1000 atividades oferecidas pelo Sebrae Pernambuco em parceria com a Prefeitura do Recife, no Pátio do Carmo. Toda a programação é gratuita. A ação vai até o dia 30 de maio. Muito bem, alunos. Dessa forma, nós encerramos a primeira parte da aula e o primeiro conteúdo que nós vamos estar tratando na aula de hoje, que era o registro de marca. O segundo item, ou o segundo conteúdo que eu gostaria de conversar com vocês na aula de hoje é sobre a tributação de veículos usados, ok? O que tange a parte de receita, a parte tributária. Então, nossa aula foi dividida em dois conteúdos. O primeiro, registro de marcas, e agora nós vamos falar sobre a
a tributação de veículos usados. Bom, vimos toda a questão que envolve o registro de marcas. Agora nossa mente tem que se voltada para um novo conteúdo. A tributação de veículos usados. Bom, a partir do momento que a empresa ela tem como atividade econômica a revenda de veículos, a revenda de carros usados ou seminovos, ela tem que ter várias atenções. E é a partir daí que nós vamos iniciar a segunda parte da aula de hoje. Acompanhe comigo no quadro. Bom, alunos, a partir de agora abordaremos os aspectos atinentes à receita da atividade de venda de veículos usados e a tributação sobre o lucro real, o lucro presumido e também o Simples Nacional. Então nós temos aqui a maneira de tributar as receitas sobre os veículos usados. Bom, primeiramente, nós vamos reconhecer as receitas. De acordo com o artigo 5º da Lei 9.716, de 1998, equipara-se a operação de consignação para efeitos tributários a venda de veículos usados adquiridos para revenda ou recebidos como parte do preço. Na venda de veículos novos ou usados, realizada por uma pessoa jurídica, que tenha como objetivo social declarado em seus atos constitutivos a compra e a venda de veículos automotores, nós temos uma tributação, nós temos umas características específicas para com ela. Bom, dessa forma, deverá ser computada como receita a diferença entre o custo de aquisição, constante na nota fiscal de entrada, correspondente ao preço ajustado entre as partes e o valor de alienação desse bem, constante na nota fiscal de saída, instrumento normativo da Receita Federal. Bom, então nós temos o custo de aquisição e nós temos a consignação ou a venda deste produto. E a diferença é que será a base de cálculo para com os impostos, ok? Portanto, a base de cálculo para o imposto de renda, a contribuição social, PIS e COFINS, proveniente da revenda de veículos usados, é a diferença entre os preços de revenda e o de compra. Então, eu tenho o custo de aquisição, o preço de aquisição e nós temos o preço de venda. Nós nem estamos falando aqui de um preço justo. Provavelmente, a pessoa jurídica compra o veículo num valor menor do que o valor de mercado. Isso é indiferente para nós. Ou pela sua margem de lucro. Também é indiferente. Qual é a base de cálculo? Isso é importante vocês entenderem. A diferença entre o custo de aquisição e o produto vendido. Ok? Então, esta é a base de cálculo para imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Professor, o IPI não entra? O IPI para esta situação não, porque nós estamos falando de uma revenda, um comércio. Se fosse uma fabricante, uma indústria, aí o IPI poderia estar atrelado a essa carga tributária. Neste momento, não. Ok? Bom, e aí nós temos os regimes tributários em que a empresa possa estar se alocando para melhor apurar o seu imposto. Lucro real, lucro presumido ou Simples Nacional, que é aquilo que nós vamos ver nessa segunda parte da aula. E como que se dá a base de cálculo, a tributação para as empresas no lucro real? Vamos ver? Bom, na tributação das receitas para o lucro real, o imposto de renda e contribuição social. A tributação desse tipo de receita para uma empresa de lucro real poderá ser feita da forma trimestral ou anual, estimativa mensal. Desculpa. Em caso de opção pelo lucro real trimestral, a empresa deve realizar a apuração do resultado, lucro ou prejuízo, no trimestre, de acordo com a legislação comercial, 15% para imposto de renda e 9% para contribuição social sobre o lucro, ok? Muito bem. Para a tributação do lucro real anual ou
pelo regime do lucro presumido, para fim de determinar na base de cálculo dos impostos de renda mensal estimado, bem como o lucro presumido, deverá levar em conta que a consignação mercantil equipara-se à prestação de serviço e, como tal, fica sujeito a percentual de 32%, respectivamente, para o imposto de renda e contribuição social. Então, nós sabemos, alunos, que para a tributação no lucro presumido, existe uma taxa percentual para a base de cálculo e uma taxa percentual efetiva para o imposto. Então, para o lucro real e para o lucro presumido, no que tange desculpa, essa situação, nós vamos estar falando de 32%, porque ela se equipara a uma prestadora de serviço. Vamos acompanhar comigo? Bom, então nós temos aqui, para o imposto de renda e contribuição social, a taxa percentual de 32%, mas a informação mais relevante deste momento é que a consignação mercantil equipara-se à prestação de serviço. Por isso que é utilizado 32% para a base de cálculo desse imposto, ok? Bom, se a empresa for exclusivamente prestadora de serviço e sua receita bruta anual seja de até 120 mil, o percentual para determinar a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica é reduzido para 16%. Isso está na Instrução Normativa da Receita Federal 1.515. Se a empresa ultrapassar esse limite durante o ano calendário, deverá refazer todos os cálculos utilizados no percentual de 32%. A diferença apurada será recolhida no mês em que ocorreu o excesso da receita. Então temos que ter uma atenção no que tange esse valor de faturamento, ok? Então nós temos essa característica, que se a empresa for exclusivamente prestadora de serviço e que o faturamento dela anual seja de até 120 mil, ela vai para o 16%. Se ultrapassar este valor, ela tem que ir para o 32%. E ser feito o recolhimento retroativo ou sendo apurado no mês em que excedeu a receita, ok? Então, as empresas têm que ter essa atenção. Bom, a tributação das receitas no lucro real anual ou no lucro presumido, no que tange a contribuição social. No caso da contribuição social, aplica-se 32% sobre a diferença entre os preços de revenda e o custo de aquisição, ou o valor de compra do bem, para determinar a base de cálculo, ok? Então, nós temos essa situação. E a contribuição social não tem o mesmo tratamento que o imposto de renda em relação ao percentual de redução, devendo ser aplicada integralmente, independentemente da receita oferida. Então, muita atenção aqui, alunos. Geralmente, o imposto de renda e contribuição social, eles andam juntos, né? A base de cálculos e as taxas percentual, de modo geral, principalmente o lucro presumido, sempre se mantêm da mesma maneira. Mas, para este fim, no que tange aquele benefício de redução para 16%, se a empresa se manter até 120 mil, não vale para a contribuição social, apenas para o imposto de renda. Desta forma, faturando 120 mil ou acima deste valor, a base de cálculo para a contribuição social será de 32%, ok? Bom, visto o imposto de renda e a contribuição social, como que se dá o tratamento para os tributos PIS e a COFINS? Vamos ver? Bom, para a PIS e a COFINS, as empresas que tenham como objetivo social declarado em seus atos constitutivos a compra e revenda de veículos automotores, fica sujeito ao pagamento das contribuições de PIS e COFINS pelas alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente, sobre a diferença entre o preço de venda e da compra do bem. Ou seja, a receita dessa operação, a receita dessa atividade econômica, a diferença entre o custo e a revenda do veículo, ok? Para efeitos tributários, nas operações de consignação,
as operações de venda de veículos usados adquiridos para revenda, bem assim dos recibos como parte dos preços da venda de veículos novos ou usados, não estão sujeitos à incidência cumulativa. Desculpa, da incidência não cumulativa das contribuições. Está previsto na Lei 10.833 de 2003, ok? Então, para efeito tributário, nas operações de consignação, as operações de venda de veículos usados adquiridos por revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço de venda de veículos novos ou usados, não estão sujeitos à incidência do não cumulativo, somente do cumulativo, ok, alunos? Então, muita atenção a essa particularidade. De acordo com o artigo 10 da Lei 10.833 de 2003, a consignação de veículos usados permanece sujeita às normas da legislação da COFINS vigente anteriormente a essa lei. Desta forma, sendo tributada pela modalidade cumulativa de PIS e COFINS, mesmo na tributação do lucro real. Bom, alunos, aqui é importante ressaltar a diferença entre não cumulativo e cumulativo. Se partimos do pressuposto que a não cumulatividade é aquela que dá direito à recuperação de crédito nas compras e o confronto com os valores debitados, ou seja, na compra eu tenho direito ao crédito, na venda eu tenho os meus débitos, vou recolher a diferença entre o crédito e o débito. Já no cumulativo, ele não dá o direito ao crédito, ou seja, não tem a parte de entrada da mercadoria, somente a aplicação na saída. Então, nós temos ali 0,65% para PIS e 3% para COFINS, direto no valor de saída, direto nas receitas, regime de cumulativo, ok? Muito bem. Bom, lembre-se que para imposto de renda e contribuição social é uma situação e PIS e COFINS outra situação. E nós estamos falando em caso específico de revenda de veículos, ok? Vamos dar sequência? Bom, em análise às leis acima, o PIS e COFINS nas operações de veículos usados será calculado pela alíquota 0,65% e 3%. Aluno, percebe-se que essa alíquota ela é muito utilizada para as empresas que estão enquadradas no lucro presumido, ok? As empresas de lucro real, no que tange a não cumulatividade, as alíquotas são diferentes, são 1,65% e 7%. Mas, para a tributação de veículos usados, mediante as legislações em que nós vimos até agora, traz que para PIS e COFINS, as alíquotas de tributação, ela é de, 0,65% e 3%, ok? Equiparadas às empresas de lucro presumido. Bom, professor, mas mesmo se a minha empresa estiver no lucro real, PIS e COFINS será tributado pela alíquota similar às de presumido? Exatamente. Se a atividade da empresa for revenda de veículo, PIS e COFINS será tributado com a alíquota de 0,65% e 3% para COFINS, que é similar às alíquotas utilizadas para as empresas de N situações ou de N atividades e que estão vinculadas ao regime do lucro presumido, ok? Muito bem, então nós vimos no que tange imposto de renda e contribuição social para as empresas do regime normal e agora nós vamos falar para as empresas que estão no Simples Nacional, que é aquela regime mais utilizado no Brasil para as empresas de pequeno porte. Vamos ver como que se dá a tributação para as empresas enquadradas no Simples Nacional, para a revenda de veículos usados. Acompanhe comigo. Bom, alunos, da tributação das receitas do Simples Nacional. A atividade como veículos usados, quando realizarem contrato de comissão, artigo 693 a 709 do Código Civil, pode ser optante pelo Simples Nacional e serão tributadas pelo anexo 3. Muita atenção aqui, aluno. Muita atenção porque nós temos os anexos para o enquadramento dentro do Simples Nacional. Dentro desses anexos nós temos a tabela progressiva para a tributação. Então, para as empresas
que tenha como atividade a venda de veículos usados, eles serão enquadrados desculpa, no anexo 3, ok? Bom, se nós estamos falando de anexo 3, nós estamos falando de serviço. Por quê? 1 é comércio, 2 é indústria, 3 é serviço, ok? Então nós temos que ter muita atenção no que tange os anexos do Simples Nacional. Bom, já o contrato estimatório, também está nos artigos 534 a 537 do Código Civil, recebe o mesmo tratamento da compra e venda sendo tributado pelo anexo 1. Então, veja, quando nós já temos uma situação definida, ele pode ir tanto para o anexo 1 quanto para o anexo 2. Neste caso, perdão, anexo 1 ou anexo 3. Neste caso, deverá oferecer a tributação no PGDAS, ok? PGDAS, a receita bruta, base de cálculo, o produto da venda a terceiros de bens recebidos em consignação, excluídas tão somente as vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos. Então, lá no programa gerador da Guia de Arrecadação do Simples Nacional, nós temos como base de cálculo a informação da receita bruta, ok? Já deduzida de todas as vendas, vendas canceladas, de todos os descontos obtidos e de tudo que está envolvido na atividade operacional dessa empresa. Então, nós temos aqui, lá no Simples Nacional, no portal, quando nós vamos estar realizando o cálculo do Simples Nacional, junto ao programa de geração, ok? Nós vamos estar definindo se está no anexo 1 ou no anexo 3 e qual é a base de cálculo, que é a diferença entre o custo de aquisição e também o custo, a venda, a revenda, a diferença entre a revenda de mercadoria e o custo de aquisição. Então, as empresas equiparadas a comércio de veículos usados, ele pode também ser enquadrado no Simples Nacional. Percebe-se que o Simples Nacional talvez seja um dos regimes que mais favorece as empresas de pequeno porte, porque ela tem na sua carga tributária as taxas percentual ou as alíquotas menor para cada tributo. Mas isso não significa que para este ramo de atividade, para a atividade de revenda, seja mais confortável. Por quê? Porque ela depende da classificação, se anexo 3 ou anexo 1, e da tabela em que vai estar sendo enquadrada, ou seja, do faturamento. Enquanto o faturamento, o Simples é calculado sobre o faturamento da empresa, então nós temos aqui que fazer um respaldo para o nosso cliente, identificar qual é o melhor regime tributário para que ela possa enquadrar. A princípio, o Simples Nacional sempre é mais benéfico no que tange a carga tributária, principalmente se essa empresa tiver folha de pagamento, porque na folha de pagamento o Simples Nacional ele tem um bom benefício. Agora, se mesmo com a folha de pagamento, pode ser que o lucro presumido ou até mesmo o lucro real seja um benefício interessante. Se a empresa tiver um movimento muito grande, um faturamento muito alto, que ultrapasse seus 3 milhões, já é interessante a empresa começar a deslumbrar qual é o melhor regime tributário. Mas aí nós estamos falando de planejamento tributário, vocês provavelmente já viram em outras aulas, ok? Bom, o importante é ressaltar que para os revendedores de veículos, nós temos, a empresa pode optar tanto pelo regime normal quanto pelo Simples Nacional. A receita é a diferença do custo de aquisição com a venda. Ok, alunos? Então, de modo geral, nós entendemos um pouquinho sobre a tributação também de veículos usados. Então, nós temos na aula de hoje, do que vimos nessa disciplina até agora, a constituição de empresa, toda a legalização e os processos de legalização dessa empresa, o balanço de abertura,
nós vimos o registro de marca, percebe que ela até vem de uma maneira linear, né? Nós vamos constituir a empresa, nós vamos fazer o balanço de abertura e nós vamos registrar as marcas e patentes. Então até aí, muito legal. E aí nós adentramos a um conteúdo muito específico, que é a tributação para os veículos usados, que também é de suma importância e traz e agrega conhecimento para nós, ok? Bom, chegamos à reta final da nossa aula, daquilo que nós programamos para o dia de hoje. Neste momento eu vou abrir um momento para a pergunta e logo nós voltaremos. Muito bem, alunos, chegamos à reta final da nossa aula. Foi um prazer estar com vocês. Lembre-se de entrar no fórum, vamos participar comigo lá, para que a gente possamos trabalhar bem essa disciplina, ok? Lembre-se também que as nossas avaliações, o conteúdo para que você possa estudar para nossas avaliações são todos os materiais disponíveis, a nossa web aula, as avaliações virtuais, os materiais virtuais que estão disponibilizados para vocês. Então não deixe de estudar, ok? Qualquer dúvida, eu me coloco à sua disposição. Conte comigo para o que precisar. Aluno, desejo a vocês um bom descanso, um grande abraço do professor Luiz Fernando e até a próxima aula.